Olá! Falaremos sobre a influência da internet, os tipos de preconceito relacionados ao gênero e trouxemos também alguns exemplos para ilustrar cada situação. É muito fácil você encontrar na televisão, seja nas ruas, nas vitrines, no caso, ou em sua própria casa. Elas fornecem diversas informações sobre os mais variados assuntos. Com isso, elas adquiriram um poder influenciador, e esse poder influenciador começou a ser usado para incentivar o consumismo. Atualmente, o poder influenciador que a TV adquiriu está sendo usado para outras questões, como as questões de gênero. É muito fácil você ver em novelas ou em desenhos animados, ou até mesmo em desenhos animados, que algumas questões que atualmente são normais, antes já não eram pensadas. Então, eu vou falar sobre a violência contra a mulher. No Brasil, a violência contra a mulher tem crescido muito nos últimos anos. 74% das mulheres já foram violentadas, e principalmente são mulheres negras e de baixa renda, que vivem em lugares mais precários, como por exemplo em favelas. 72% dos casos o agressor foi uma pessoa conhecida e sempre está próxima da mulher, como por exemplo um ex-namorado ou até mesmo um marido. Ou seja, a violência está dentro da família. Muitas pessoas acham que violência contra a mulher e machismo são a mesma coisa, mas na verdade é diferente. O machismo é todo o ato que um homem faz e para impor sempre a sua razão, ou seja, sempre falar que ele tem a razão e que ele é o certo. Isso muitas vezes ocasiona violência contra a mulher, mas é muito fácil de se confundir. Trouxemos exemplos de séries e filmes de pessoas que representam a superação acima das expectativas. Temos como primeiro exemplo de mulheres independentes e guerreiras, Katniss Everdeen, a moça que deixou toda a sua vida para trás para impedir que a sua irmã morresse em um campo de batalha, lutou contra 23 pessoas 2 vezes para salvar sua própria vida e, além de tudo, se tornou o símbolo de uma revolução. Temos agora como exemplos Sarah Manning, Cosima Niehaus, Alison Hendricks, Helena e muitas outras clones que demonstram o poder das mulheres na série Orphan Black, que tiveram, dentre muitas coisas, fazer sacrifícios para salvar suas famílias e a si mesmas de clones malignos, uma corporação, microchips assassinos e uma doença letal. Agora, imagine você nunca envelhecendo, não podendo amar ou criar laços, pois sabe que vai perder essas pessoas. Não podendo contar esse segredo pra ninguém, pois se isso acontecer, você vai virar objeto de pesquisa do governo. E acima de tudo, vendo sua filha envelhecer enquanto você continua com o mesmo rosto. Horrível, né? Pois bem, essa é a história de Adeline Bowman, uma mulher que sofreu um acidente de carro, nunca mais envelheceu e teve que adaptar sua vida ao longo das décadas. Algumas mulheres são exemplos de superação com suas histórias. Uma delas é a apresentadora de televisão Oprah Winfrey, que passou por diversas situações complicadas na sua vida, mas conseguiu contorná-las e hoje em dia é uma das mulheres mais influentes e famosas do mundo todo. Outro exemplo é a atriz Angelina Jolie, que apesar de ser mais reconhecida pelos seus trabalhos em Hollywood, ela também participa de diversos projetos sociais, inclusive foi denominada embaixadora da ONU. E por último, a escritora britânica J.K. Rowling, que teve que passar por diversas dificuldades antes de conseguir publicar o seu primeiro livro, e hoje em dia é uma das mulheres mais famosas e ricas do mundo todo com a sua saga Harry Potter. A homofobia é um tipo de aversão que mistura ódio e nojo a pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, ou com os dois ao mesmo tempo. As pessoas que nutrem essa aversão são denominadas homofóbicas. Vários fatores influenciam essas pessoas a serem homofóbicas, como, por exemplo, a cultura, a religião, os padrões da sociedade e até mesmo uma falta de preferência sexual definida. Esse conjunto de fatores causa uma enorme frustração e até mesmo uma certa infelicidade nos homofóbicos. Esse tipo de preconceito consiste no ato de colocar o próximo, nesse caso o homossexual, em uma posição de inferioridade, utilizando como meio
a violência física e verbal. No passado, quando a homossexualidade ainda era desconhecida e pouco discutida, os homossexuais já sofriam opressão e preconceito por parte da igreja, da sociedade e da própria família. Assim como ocorreu no feminismo, os homossexuais também cansaram de serem oprimidos e ridicularizados perante a sociedade. Podemos ter uma melhor percepção desse fato observando nossa atual sociedade, na qual os homossexuais vêm ganhando destaque e lutando por seus direitos. Trouxemos também exemplos de homossexuais que sofreram por não atenderem ao padrão, mas que lutaram contra isso para adquirir a igualdade. Agora imagine você e a pessoa que você namora vivendo há 100 anos atrás, onde o mundo era tão preconceituoso e não aceitava nenhuma diferença. Até que vocês são presos em um mundo prisão por matarem diversas pessoas e ficam lá por 100 anos até que conseguem escapar. Então, você chega no século XXI, onde o preconceito não acabou ainda, mas diminuiu gradativamente. O único resultado seria o medo inclusive de sair na rua de mãos dadas. Essa é a história das hereges Nora e Mary Louise, que sofreram muito preconceito por não serem aceitas. Outro exemplo é o de Emily Fields, a estrela de natação do time de Rosewood, que após se declarar lésbica, sofreu muito preconceito e não foi aceita, primeiramente por sua mãe, uma mulher de família tradicional, que foi aceitando a filha aos poucos, e depois por pessoas que diziam que ela só era capitã do time de natação pelo fato de ser lésbica, porque a escola não queria oprimi-la, queria mostrar que eles aceitavam diversidades. Ela acabou sofrendo muito por causa disso. Em nosso último exemplo, temos Magnus e Alec. Alex sempre escondeu sua homossexualidade devido ao fato de que a Clave, que é a instituição onde ele mora, nunca o aceitaria. Até que ele conheceu Magnus, um feiticeiro que o salvou, e um tempo depois os dois começaram a se encontrar, escondidos. Até que Alec resolveu trocar sua noiva por Magnus no dia de seu casamento, e isso despertou o ódio em sua mãe, Maryse, que não aceitou o filho facilmente. Mas Alec não desistiu de Magnus, e Magnus também não o fez. Muitas pessoas famosas também já sofreram devido à sua opção sexual, mas eles conseguiram superar tudo isso e hoje em dia são exemplos. Um desses exemplos é o ator Neil Patrick Harris, que é casado com David Burke. Eles adotaram um casal de gêmeos e eles são muito famosos na internet pela sua família, mostrando que casais gays podem ser felizes sim e podem ter famílias maravilhosas. Outro exemplo é o cantor Elton John e seu marido David Furnish. E por último, a atriz da série Orange is the New Black, Samira Wiley, e sua namorada Lauren Morelli.